1 Samuel capítulo 6. Havendo, pois, estado a arca do Senhor na terra dos filisteus 7 meses, os filisteus chamaram os sacerdotes adivinhadores, dizendo: Que faremos nós com a arca do Senhor? Fazei-nos saber como a tornaremos a enviar ao seu lugar. Os quais disseram: Se enviardes a arca de Deus de Israel, não a envieis vazia, porém sem falta enviareis uma oferta para a expiação da culpa. Então sereis curados, e se vos fará saber porque a sua mão não se retira de vós. Então disseram: Qual é a expiação da culpa que lhe havemos de enviar? E disseram: Segundo o número dos príncipes dos filisteus, 5 hemorroidas de ouro e 5 ratos de ouro, porquanto a praga é a mesma sobre todos vós e sobre todos os vossos príncipes. Fazei, pois, umas imagens das vossas hemorroidas e dos vossos ratos, que andam destruindo a terra, e dai glória ao Deus de Israel. Porventura, aliviará a sua mão de cima de vós, e de cima do vosso Deus, e de cima da vossa terra. Porque, pois, endureceram o vosso coração, como os egípcios e Faraó endureceram seus corações. Porventura, depois de os haver tratado tão mal, os não deixaram ir, e eles não se foram. Agora, pois, tomai e fazei-vos um carro novo, e tomai 2 vacas com crias, sobre as quais não tenha subido o jugo, e atai as vacas ao carro, e tirai delas os seus bezerros, e levai-os para casa. Então tomai a arca do Senhor, e ponde-a sobre o carro, e colocai num cofre ao seu lado as figuras de ouro que lhe haveis de oferecer em expiação da culpa, e assim a enviareis para que se vá. Vede então, se ela subir pelo caminho do seu termo a Bet-Semes, foi ele quem vos fez este grande mal. E se não saberemos que não nos tocou a sua mão, e que isto nos sucedeu por acaso. E assim fizeram aqueles homens, e tomaram 2 vacas que criavam, e as ataram ao carro, e os seus bezerros encerraram em casa. E puseram a arca do Senhor sobre o carro, como também o cofre e os ratos de ouro, e com as imagens de suas hemorroidas. Então as vacas se encaminharam diretamente pelo caminho de Bet-Semes, e seguiam um mesmo caminho, andando e berrando, sem se desviarem nem para a direita nem para a esquerda. E os príncipes dos filisteus foram atrás delas até ao termo de Bet-Semes. E andavam os de Bet-Semes, fazendo a cega do trigo no vale, e levantando os seus olhos viram a arca, e vendo-a se alegraram. E o carro veio ao campo de Josué, o Bet-Semita, e parou ali onde havia uma grande pedra, e fenderam a madeira do carro, e ofereceram as vacas ao Senhor em holocausto. E os levitas desceram a arca do Senhor, como também o cofre que estava junto a ela, em que estavam os objetos de ouro, e puseram-no sobre aquela grande pedra. E os homens de Bet-Semes ofereceram holocausto e sacrifícios ao Senhor no mesmo dia. E vendo aquilo, os 5 príncipes dos filisteus voltaram para Ecrom no mesmo dia. Estas, pois, são as hemorroidas de ouro que enviaram os filisteus ao Senhor em expiação da culpa. Por Asdod uma, por Gaza outra, por Ascalon outra, por Gate outra, e por Ecrom outra. Como também os ratos de ouro, segundo o número de todas as cidades dos filisteus, pertencentes aos 5 príncipes, desde as cidades fortificadas até as aldeias, e até Abel. A grande pedra sobre a qual puseram a arca do Senhor ainda está até o dia de hoje no campo de Josué, o Bet-Semita.
E o Senhor feriu os homens de Bet-Semes, porquanto olharam para dentro da arca do Senhor. Feriu do povo 50.070 homens. Então o povo se entristeceu, porquanto o Senhor fizera tão grande estrago entre o povo. Então disseram os homens de Bet-Semes: quem poderia subsistir perante este santo Senhor Deus? E a quem subirá de nós? Enviaram, pois, mensageiros aos habitantes de Quiriate-Jearim, dizendo: os filisteus remeteram a arca do Senhor. Descei, pois, e fazei-a subir para nós.